Eu gostaria de começar esse vídeo falando para você parar de perder tempo e se inscrever logo aqui no canal do Professor Leonardo. Ative as notificações para que você não perca nenhum dos conteúdos diários que nós produzimos aqui para o canal. E eu falo nós porque eu produzo junto com vocês. Os seus comentários ajudam muito aqui na criação, principalmente na reflexão. Nós somos uma comunidade de reflexão e refletimos juntos, então venha fazer parte dessa nossa comunidade. Deixe o seu like aqui no vídeo para que o YouTube perceba que esse é um conteúdo de qualidade e que assim ele pode divulgar o vídeo dentro da plataforma. Se você quiser me seguir, você também pode me acompanhar no Instagram, que é canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial. Agora falando do assunto do vídeo, eu tive essa reflexão, comecei a pensar nisso enquanto eu estava gravando o vídeo pela manhã, que foi o vídeo que eu falei dos generais e o aumento da influência dos generais dentro do governo Bolsonaro. Os militares eles começaram a aumentar muito a sua força dentro do governo. Algo muito parecido ao que era lá no começo, quando Bolsonaro iniciou em 2019 o seu mandato. Quando Bolsonaro começou, nós tínhamos uma divisão bastante clara dentro do governo. De um lado a ala militar, do outro a ala ideológica e no meio Bolsonaro, que era alguém que as pessoas tinham uma certa desconfiança, principalmente da sua capacidade administrativa. Isso porque Bolsonaro ficou 30 anos no Congresso, praticamente 30 anos como político, e não fez nenhum projeto. Era um político, um deputado do baixo clero. E é claro que tudo isso causava desconfiança, até mais por conta das suas ideias e da sua capacidade de gerenciar. Bolsonaro em nenhum momento falou que ele entendia de economia. Muito pelo contrário, ele sempre disse que não entendia durante todas as entrevistas que ele concedeu antes da eleição, no período pré-eleitoral e também durante a campanha. Isso fez com que as pessoas tivessem muita desconfiança. Mas naquela época, no começo de 2019, todo mundo falava o seguinte: Bolsonaro, ao sentar na cadeira, magicamente ele vai mudar o seu comportamento. E os militares, eles vão ser aquele grupo que vai tentar frear os impulsos de Bolsonaro e principalmente controlar a ala mais ideológica. Eu tenho certeza que você deve estar lembrado disso. Muitas pessoas começaram a falar e a nutrir uma certa admiração pelo general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, por conta das suas posições mais sensatas, por conta das suas falas mais ponderadas, sendo bastante diferente das posições presidenciais de Bolsonaro. E isso, claro, fez com que Bolsonaro tivesse um enorme ciúme de Mourão por conta da forma como Mourão estava se transformando em um queridinho da imprensa. Depois, outros choques nós tivemos com o general Santos Cruz. O general Santos Cruz, que era um braço direito de Bolsonaro, alguém muito próximo de Bolsonaro, acabou sendo defenestrado por conta de uma briga com o Carlos Bolsonaro e também porque eles acabaram entrando em rota de colisão. E Bolsonaro demitiu o general Santos Cruz, fez algumas modificações ministeriais e fez algumas modificações na equipe de governo, retirando os poderes dos militares. E nesse momento, eu até mesmo fiz um vídeo, agora não vou me lembrar qual foi esse vídeo, você também pode procurar depois, que eu falava que Bolsonaro agora ele tinha finalmente sentado na cadeira de presidente. Quando ele demitiu o general Santos Cruz, ele mostrou quem de fato manda. E com o impeachment do general Mourão, impeachment entre aspas, né, porque Bolsonaro, o general Mourão não sofreu o processo de impeachment, mas houve um impeachment simbólico. Bolsonaro autorizou que o Marco Feliciano, o deputado, protocolasse um pedido de impeachment contra o general Mourão. E com a saída do general Santos Cruz e o impeachment do general Mourão, Bolsonaro finalmente sentou-se na cadeira de presidente da República e de fato bateu no peito e falou: eu sou o presidente da República. O poder dos militares havia baixado e ele, Bolsonaro, estava livre para governar sem a influência daqueles que deveriam controlar. Nós precisamos lembrar e fazer um certo paralelo com Hitler na Alemanha. Adolf, não posso falar o nome do segundo nome dele, porque vai que o YouTube me corta aqui. Adolf era considerado um pateta. Era considerado um idiota dentro do Reich. Até que ele demitiu 2 generais e começou a ser respeitado. E é por isso que, vendo a volta dos militares ao poder, vendo o Bolsonaro trazer novamente militares para o governo, eu começo a pensar que talvez Bolsonaro esteja retrocedendo. Isso porque o país não está caminhando da forma como Bolsonaro gostaria que estivesse. Nós vemos os problemas com o Ministério da Educação, que é o ministério comandado por Abraham Weintraub, um olavista, um olavete. Todos os problemas com o Enem,
o que acaba afetando o futuro de várias pessoas. Vários jovens são impactados pela incompetência de Abraham Weintraub. A pressão aumenta demais. Rodrigo Maia, por exemplo, já montou uma espécie de força-tarefa, uma agenda educacional para conter Abraham Weintraub. Bolsonaro olha para Maia e também vê a ascensão de um político bastante poderoso, porque Rodrigo Maia é como se fosse um primeiro-ministro, só que um primeiro-ministro informal. Ele aprovou a reforma da Previdência, ele vai aprovar a reforma tributária e talvez até a reforma administrativa, deixando o Palácio do Planalto como sendo quase um coadjuvante na condução do país. Então Bolsonaro pode ser que esteja se sentindo inferiorizado. E ele também olha para a economia e não enxerga uma melhora contundente. O dólar está muito alto e mesmo que Paulo Guedes fale, dólar alto é bom para pouquíssimas pessoas. É bom para os produtores que podem exportar. É bom para mim que eu recebo o dinheiro do Google, que é o dinheiro em dólar. E é bom também para os outros youtubers, Felipe Neto, Nando Moura, todos os canais que são monetizados, é muito bom. Mas quando nós formos comprar algumas coisas, é claro que não é tão bom porque alguns produtos eles são importados e isso encarece e aumenta a inflação. Outra coisa, muitas pessoas estavam dizendo, a respeito do crescimento da economia, que seria um crescimento de 2%. Na verdade, alguns economistas já começaram a rever esse cálculo e estão dizendo que 2% não é mais piso, mas sim a meta, o alvo do crescimento da economia. E por conta disso, vendo o seu governo patinar, talvez Bolsonaro esteja retrocedendo e esteja trazendo os militares para tentar resgatar o seu governo e evitar algumas polêmicas e principalmente ter ter um pedido de socorro. Só que nós sabemos que os militares não têm tanta capacidade administrativa e muito menos capacidade política. O trato com o Congresso vai permanecer praticamente do que está hoje, ou seja, zerado. A relação de Bolsonaro com o Congresso é uma relação muito tensa, principalmente porque, em termos políticos, Rodrigo Maia é alguém que tem mais poderes do que Bolsonaro. Só que Maia está no seu último ano como presidente da Câmara dos Deputados. Talvez essa relação volte a ser um pouco mais amistosa ou com uma influência maior de Bolsonaro no ano que vem, quando um novo presidente da Câmara dos Deputados surgir. Mas essa relação de Bolsonaro com os militares, esse aumento da influência dos militares dentro do governo, também me preocupa, porque pode causar algumas instabilidades. Isso porque Bolsonaro ele tem certos problemas, assuntos mal resolvidos com os militares, conforme foi mostrado aqui no livro da Thaís Oyama, Tormenta, o governo Bolsonaro, crises, intrigas e segredos. Porque o que acontece? Bolsonaro, você sabe, ele foi expulso do exército. Ele recebeu o título de capitão depois, mas ele tentou fazer um atentado terrorista no exército com bombas no quartel e ele foi expulso. E o sonho do Bolsonaro sempre foi seguir carreira militar. E agora, em 2019, no ano passado, quando Bolsonaro chegou à presidência da República, os seus contemporâneos eles começaram a chegar aos principais postos do exército. E ele, Bolsonaro, em algumas celebrações do exército, era um capitão rodeado por coronéis. Ou seja, mesmo ele sendo presidente, ele se sentia inferiorizado. E a demissão do Santos Cruz e de outros militares serviu para que ele, Bolsonaro, pudesse se sentir levemente superior àqueles que o defenestraram, àqueles que o expulsaram. E eu vou ler aqui para vocês, no livro da Thaís Oyama, algumas passagens, na verdade uma passagem da página 144, no capítulo que fala do presidente das pequenas coisas. Vou ler para vocês que vocês possam entender um pouco mais sobre esse sentimento dúbio que Bolsonaro tem com os militares. É um sentimento de revolta, mas também de admiração, de subserviência. É interessante. Olhem só. Por algum tempo depois da vitória eleitoral, Bolsonaro se sentiu um capitão entre generais, ou seja, ele se sentia inferior perante os generais. No dia 24 de novembro de 2018, já como presidente eleito, compareceu à Vila Militar do Rio de Janeiro para a comemoração do 73º aniversário da Brigada de Infantaria Paraquedista. Ele é paraquedista militar formado em 77. Chegou à cerimônia acompanhado do general Augusto Heleno, no momento em que foi convidado a subir uma pequena rampa para receber as boas-vindas do comandante da brigada. Bolsonaro hesitou e empurrou o general para precedê-lo, ou seja, o general Augusto Heleno é superior na patente, então passe à minha frente. Heleno fez um gesto com as mãos indicando que era para ele, o presidente eleito, quem deveria ir primeiro. A situação se repetiu mais
2 vezes ao longo da cerimônia. Na hora de receber as honras militares, quando foi convidado a marchar com a brigada, o ex-capitão também tentou fazer Heleno tomar a dianteira e foi por ele corrigido. Na cultura militar, a turma da vez, ou seja, a turma que manda, é aquela da qual faz parte o comandante do exército. Bolsonaro elegeu-se presidente da República no mesmo ano em que sua turma ascendeu à hierarquia da força. Por causa disso, toda vez que comparece às cerimônias militares, o ex-capitão e presidente da República encontra um punhado de coronéis e generais da sua época. Abre aspas. Ele sai batendo continência para todo mundo, comentou em fevereiro um oficial palaciano. A demissão de 3 militares em junho, no entanto, mostrou que essa relação havia mudado. Bolsonaro não aceitava mais ser um capitão entre generais. O presidente da República queria deixar claro que era também o chefe das Forças Armadas. Então Bolsonaro se sente inferior entre os generais. Isso pode causar problemas, porque você sabe que há uma certa instabilidade administrativa no governo Bolsonaro. E agora, com a ascensão dos militares, Bolsonaro pode começar a se sentir inferior e se sentir menos presidente. Essas coisas, esses problemas psicológicos, essas dúvidas passam pela cabeça de Bolsonaro. E nós vimos muito isso ao longo de todo o ano de 2019. Talvez Bolsonaro esteja regredindo mais uma vez e velhos problemas possam voltar a ocorrer, como aconteceu entre Bolsonaro e o general Santos Cruz. E nós temos que lembrar também que a família de Bolsonaro se sente inferiorizada pelos militares. Carlos Bolsonaro, no livro da Thaís Oyama, tem uma passagem no qual ele diz que a família era muito menosprezada no clube militar, era tratada com um certo desdém, com uma certa repulsa por parte dos outros militares que frequentavam o clube militar. Eles nunca foram, nas palavras de Carluxo, ou na percepção de Carluxo, porque o Carluxo não concedeu entrevista para Thaís Oyama, eles nunca foram muito bem vistos, ou melhor dizendo, muito bem quistos lá no clube militar. Vamos ver como que essa relação, essa nova fase da relação de Bolsonaro com os militares vai proceder. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, me siga no Twitter e também nas outras redes sociais. Twitter é @profileooficial e o Instagram é canal Profiléu.